Olá pessoal, bem-vindos vocês, estamos num super vídeo aqui novamente, né? Que alegria estar com vocês no canal, fique conosco até o final. A gente está entrevistando aqui o Dr. Diego de Araújo, que é o fundador, o criador da Câmara de Autorregeneração, que inicialmente estava em Goiânia, do SESC, e agora está em Taubaté, São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa maravilha da tecnologia e tudo que pode fazer para melhoramento pessoal, qualidade de vida e para que você possa desfrutar também dessas tecnologias que existem disponíveis agora para a humanidade. Doutor Diego, prazer conhecê-lo, né? Que alegria. Satisfação, tudo bem? Obrigado, Luciano. Agradeço pelo convite. Só te conhecia na internet, né? Agora estamos pessoal. Né? Satisfação conhecer. O Dr. Diego, ele tem, além de ser um grande expert nessa área, ele entende de criação, tecnologia, frequências, multidimensionais, é uma coisa assim do outro mundo, o homem é de fato de outro planeta, né? E ele conseguiu criar uma tecnologia nova no Brasil, uma coisa que não existia, né? Claro, baseado em certos estudos quânticos e tal, mas ele trouxe aqui para o Brasil as câmaras de autorregeneração, que tem sido um sucesso diante do público, que tem encontrado um resultado assim, extremamente favorável, né? Então, doutor Diego, fala um pouquinho para nós, assim, como é que o senhor criou isso, como é que foi desenvolvida aqui, como é que você tirou a inspiração de onde para criar um aparelho tão tecnológico como esse? Bom, tudo começou, Luciano, no ano de 2014, né? Na verdade, antes, desde os meus 9 anos de idade. A grande primeira tecnologia que veio através de mim foi a mental, foi o processamento mental. E através do processamento mental veio o que se tornou no futuro uma escola de autodesenvolvimento e filosofia iniciática. E dentro desse lugar nasceu o SESC. Né? O SESC com algumas técnicas em si que começaram a ser públicas, não somente. A Câmara foi praticamente quase que a última, mas tinha todo o estudo dela desde 2009, 2010. Então houve algumas pesquisas, lógico, né, no campo da mecânica quântica, frequencial, né, artigos que eu pegava principalmente em Israel, Rússia, Alemanha, pegava vários artigos científicos, né, no Brasil não tinha quase nada, e a gente começou a desenvolver essa tecnologia e hoje ela está aí, à disposição, né? Uma das tecnologias do SESC, né? Que é o Centro de Excelência. Então, ela trabalha todas essas funções e a minha meta é chegar até a Câmara Theta. Essa aqui é a Alpha 2, né? Nós temos a Alpha 1, que na verdade é a primeira, que é a fechada, né? E eu estou trabalhando para em breve chegar à Theta, né? Ela trabalha assim, dentro do que eu compreendi, com emissão de frequências, né? Sim, frequências. Cada órgão tem uma frequência X. E ela emite aquela frequência para causar um equilíbrio energético no órgão, no sistema, algo assim, né? O que a gente sempre fala? A Câmara de Autorregeneração é como uma reforma. Você já deve ter feito reforma em casa, né? Quem assiste já deve ter feito reforma em casa. Primeira coisa é uma bagunça, ela vai reestruturar o que existe dentro de você. Então a leitura é pessoal em cada pessoa. Por quê? Porque cada um de nós temos um DNA funcional. Você tem uma leitura de DNA, eu tenho outra, então ela vai trabalhar dentro dessa inteligência, para haver uma reprogramação completa nessa linha, para fazer com que todo o corpo comece a fazer o trabalho de autorregeneração. Tá? Então esse processo de autorregeneração ela vai proliferando, vai fazendo um trabalho em que a pessoa ela começa a sentir uma melhora através de todo o trabalho de ondas, né? Uma das ondas, né, que a gente explica, né? Se eu for falar aqui a gente fica até amanhã, mas ela trabalha com a corrente daquilo que se é chamado de onda torus, né? A corrente torus em si, totalmente. Então ela pega e faz todo esse trabalho fazendo a proliferação atômica, né? Então baseado em todo esse funcionamento, faz essa regeneração celular através do corpo do paciente. Então, digamos assim, só a minha humilde explicação, nós somos um campo elétrico, magnético, né? Nós somos um campo toroidal. O toroidal eu vou botar uma foto depois ali, né? E esse campo toroidal está muitas vezes desequilibrado, distorcido, fraco, apagado, né? E essa energia ela tende a retornar naquele campo original que seria da pessoa saudável. Isso. O que é o mais interessante? Vou tentar, vamos explicar assim de forma bem básica. Nós acreditamos que nós somos essa imagem residual, essa imagem tridimensional, mas isso é o que nós percebemos como observador. Tem muito mais sobre isso. Então, nós somos um corpo dividido sobre 7 fatores, né? 7 linhas. Alguns chamam de 7 corpos, 7 chakras, não importa o título. Tá? Então, nós temos 7 esferas, 7 espirais, e dentro delas tem hélices. Cada uma dessas hélices funciona dentro do corpo humano, trazendo o quê? Uma promoção. Só que nós não acessamos todas elas. Porque nós fomos condicionados pelo sistema, Luciano, você já fala isso muito, a acreditar que nós nascemos, crescemos, evoluímos e morremos. Então, o corpo perde. É a mesma coisa assim. Eu tenho um carro,
maravilhoso, mas ele não tá funcionando todas as peças, então ele não vai funcionar com toda a potência dele. Por ele não funcionar, outras peças que estão funcionando se tornam sobrecarregadas. Então, o que sobrecarrega dentro do corpo humano? Doenças, né? Partes do cérebro que tem péssimo funcionamento, né? Canais que não estão desenvolvidos, porque nós temos canais no nosso cérebro que, ao serem desenvolvidos, eles ampliam a nossa capacidade de vida, a gente deixa de sobreviver e começa a analisar quem somos no reflexo da própria vida, quem somos nessa malha tridimensional, e podemos evoluir através dessa esfera dimensional. E a câmara, ela vem o quê? Potencializar, é como se fosse um suplemento da alma, um suplemento energético. Do mesmo jeito que às vezes a gente tem que tomar uma suplementação porque está faltando no corpo, ela alimenta a parte energética. Entendeu? É isso o grande segredo dela, né? Ela vem suplementar justamente essa base energética, fazer com que nós possamos encontrar dentro de nós aquilo que está faltando, né? Seja uma melhora, né, física, seja uma melhora mental, emocional. O que nós promovemos é qualidade de vida. Qualidade de vida, melhorando o pessoal. Que coisa incrível, né? A gente vê como existem... falar um pouquinho, né? O sistema ele produziu uma espécie de uma hipnose mental coletiva que a pessoa tem que seguir aquele carneirinho, né? Ser gado, né? Tem que ir lá na Big Pharma comprar, né? Ter saúde hoje em dia é ter um plano, um bom plano, né? E isso não é muito longe da realidade, quando nós devemos voltar às origens e buscar a nossa essência interior. Até hoje também eu vi um vídeo de uma pessoa muito longeva, de 105 anos, aqui do Maranhão, né? Que ele nunca viu, né, uma medicação, ele trabalha na roça, aí capinando, colhendo coco, 105 anos. Então, é possível nós mantermos a nosso padrão original das células serem bem quando a gente está em contato com a natureza, com a nossa energia vital, né? E essa tecnologia, ela talvez nos proporcione que a gente volte à nossa essência, à nossa matriz divina original, né? Como se fosse um carimbo. Imagina que nós somos um carimbo, né? Um carimbo perfeito. E alguém foi lá e riscou o carimbo, né? Então, nós temos que retornar esse carimbo original, nossa matriz original, energética das nossas células, do nosso DNA, através de várias coisas, inclusive essa câmara ou outras práticas que a gente já conhece, né? Então, eu falei certo, mas... Falou, justamente. Então, assim, como que ela vai funcionando, Luciano? Muita gente fala assim, e como que ela vai funcionando? Ela tem um processo de evolução? Tem. Eu costumo dizer que nem quase todos que vêm nela conseguem absorver 100% do funcionamento dela. Por quê? O corpo humano tem que ser preparado também. A gente viveu dentro de uma gaiola, né, Luciano? A gente viveu dentro de uma gaiola tridimensional. É a mesma coisa de eu pegar um sedentário agora e colocar lá na academia para pegar 100 quilos de uma vez. Não pode. Então, a mesma potência dela, a mesma frequência, a gente vai aumentando conforme a pessoa ela vai vindo, né? Tem pacientes que chegaram a primeira vez e em menos de 6 sessões começaram a ter respostas enormes, enquanto outros vai sendo gradativo. Por quê? Isso vai depender muito do merecimento pessoal também. Né? A qualidade, a pessoa se alimenta bem, faz atividade, facilita o trabalho. Tem que ter a manutenção. Não adianta, já teve caso assim, a gente já recebeu o caso da pessoa falar assim, não, eu quero melhorar para voltar a beber. Quero voltar a beber. Eu falei, não adianta, não é assim. Entendeu? Nós temos que ter a consciência que a mudança ela começa dentro de nós. Todos esses aparelhos, qualquer tecnologia que fosse desse planeta ou de qualquer outro plano multidimensional, a pessoa ela tem que ter a consciência que nós temos que ter a nossa parte mediante esse todo. Sim. Não adianta a gente querer confiar no todo, não adianta a gente querer confiar nas coisas. Nós temos que ter essa parte para que possa funcionar dentro de nós e fazer com que seja objetivo e seja funcional. Exato. Então, tá aí a nossa... Ao fundo, a gente vai botar umas imagens também da câmara de auto-regeneração, e já diz o nome, auto. Por que é auto? Né? Porque é o nosso corpo que trabalha, não é algo externo, é auto. Então a pessoa diz, eu quero uma mágica, eu quero que alguém faça assim. Não, é o corpo que faz o nosso processo. Ela potencializa isso, né? E assim, eu acho engraçado que muitas pessoas dizem, eu não me preocupo com alimentação, qualidade de vida. Quando a pessoa sempre observou isso, é mais fácil a o melhoramento para qualquer coisa que tiver, porque ela já está com o corpo, digamos, preparado, né? Agora a pessoa vem aqui toda cheia de toxinas e tal, ela vai ter lá um retardo, né, do benefício que vai ser usado mesmo. Justamente. Ela faz essa processo. A primeira coisa que ela faz para qualquer pessoa é desintoxicação. Então tem gente que já falou assim, doutor de Deus, eu entrei nessa máquina, parece que eu piorei.
porque está começando a tirar tudo. Tem gente que fala assim, meu Deus, parece que aumentou minha dor de cabeça, parece que aumentou minha desbiose, parece que aumentou. Lógico, ela está começando a mexer. Ela vai mexendo na estrutura, ela vai mexendo na estrutura daquilo que precisa ser mudado. E toda mudança que existe interna dentro de nós, ela não é passada assim a pano. Tem que ser destruída e recomeçar de novo. Né? É como aquela grande ideia sobre a casa do oleiro. Né? Ele não vai ali arrumar um rachado no vaso. Ele vai destruir, colocar no pó e reconstruir de novo. Nós temos que ter essa consciência que há um processo, há um tempo, né, para que isto comece a acontecer. E isso é o que nós acreditamos e promovemos para o todo. E o resultado que tu tem visto de clientes que têm vindo, o resultado tem sido bem satisfatório, as pessoas sei que tem casos de pessoas que vieram até curvadas aqui e tal, e saíram até na cadeira de roda e tal, né? Então a gente tem vários casos comprovados de pessoas que quase que estavam já, como diz o pé na cova, né? Como a gente chama, né? Teve casos até que eu rejeitei. Assim, eu não vou citar, mas teve casos que ligaram, né? O pessoal me manda laudo, me manda exames, e eu falei assim, não pede para vir. Não, porque... E tem família que falou assim, não, mas a gente assina um termo, a gente quer, vamos, por favor. Eu falei assim, então tá. Então, assinando um termo, tudo, a pessoa veio. Né? Para você ver que até a gente tem essa preocupação. A pessoa ela começou a fazer o tratamento e está aí. Tem muitos que estava com câncer na próstata, metástases nos ossos, metástases no pulmão, que era um desses casos. E ele hoje está andando, fazendo bicicleta. Ele sempre fala assim, eu ganhei uma sobrevida, né? Ganhei um presente de Deus. Então, aonde a medicina tradicional falou que eu estava com 3 meses para morrer, está há 2 anos agora e cada vez melhor, com cabelo, sobrancelha que não tinha. Então, assim, esse é um dos casos, né? Fora Alzheimer, Parkinson e principalmente hoje, Luciano, traumas, ansiedade e pânico. Hoje está sendo, né, você sabe, principalmente quem trabalha com a espiritualidade, vou falar assim um pouco, quem trabalha com bem melhor, quem busca um mundo bem melhor. Né? Sendo que esse mundo bem melhor tem que começar dentro de nós. Então quem busca muito isso está sentindo às vezes uma opressão. Eu vejo muita gente falar assim, eu não sei o que está acontecendo, não tem um fator, parece essa transição planetária está mexendo com muitas pessoas, sabe? Muita gente que busca às vezes uma melhora mental, faz trabalho mental, não importa, não estou falando de religião, mas eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade para mim não tem nada a ver com religião. Então a pessoa ela busca um conhecimento disso, está se sentindo pressionada, dor no peito, abafamento, insônia. Então a Câmara também tem linhas para isso, para organizar. Né? Inclusive, nós temos uma sessão que, para mim, particularmente, a mais linda de todas, que é a Câmara da Luz, que ela é cirúrgica. Né? Então, assim, eu não vou nem explicar aqui, eu sempre falo assim, testa, depois me fala. E eu acho assim, muito interessante que não é só a parte da cama, que tem a outra parte que é a parte emocional, de um trabalho de desprogramação de crenças, de bloqueios, de traumas do passado, que a gente passa também na outra do doutor ali, que é um trabalho que desprograma toda, como é que chama? Desprogramação mesmo, processamento, né? Como é que é essa parte dessa? O processamento mental foi a primeira técnica, né, que nasceu em mim, nasceu por conta de um processo que eu passei. Então, dentro desse processo, eu comecei a estudar ali com 16 anos, algo que pudesse retirar isso dentro de mim. Aí muita gente pergunta assim, tirou? Eu falei, não, mas ajudou muitos. Então, nem sempre aquele que traz é aquele que recebe a cura, mas é o que promove. Né? Então, o processamento mental, hoje, ele tem 3 linhas de estágio. Né? Então, o que o processamento mental faz? Ele consegue entrar dentro do campo de memória, onde está processos de dor, trauma, não importa onde, e não importa também qual linha geracional. Nós já conseguimos, não é hipnose, não é nada disso, né? Então não é regressão, desdobramento, nada, a pessoa sempre está consciente na sessão. Então tem pessoas que conseguem chegar não só no útero, de lembrar de situações e traumas que aconteceram ali no processo gestacional, mas consegue lembrar de linhas da própria árvore genealógica, dos pais, dos avós e tudo, que traz essa linha. Então, por exemplo, muita gente fala assim, nossa, meu avô é separado,
Minha mãe é separada, eu sou separado. Parece que existe, né, entre aspas, uma história, uma maldição hereditária. Existe ali uma maldição genética, não importa o título, né? E o processamento mental ele consegue tirar essa carga, consegue desbloquear e fazer com que a pessoa ela respire e comece a ter uma nova programação mental. E é assim utilizada, só para completar, a pessoa usa fones de ouvidos com sons bineurais, né, que são sons de ativação do cérebro, com um óculos de 3D, que a pessoa vê algumas imagens, assim, é muito interessante, e de fato tu tem um acesso quase que direto ao subconsciente para tentar lá mexer, né? Assim, isso, esse do óculos é o Gen Hacking. Ele, vamos dizer assim, por que chama Gen Hack? É como se estivesse hackeando mesmo. Então, o que tem ali naquela imagem, naquele óculos? Muita gente vê milhares de imagens, sons, flashes, que são imagens do inconsciente coletivo. Através do estudo de Jung, né, que foi feito esse óculos, ele vai trabalhar com o quê? Com as imagens do inconsciente coletivo que monta a nossa persona. Tudo aquilo que nós somos, nós trazemos desse inconsciente, nós trazemos dessa memória. Muitos falam assim, traz lá das informações acásticas, não importa o título. É o que faz com que a nossa persona, entre ânimos e ânima, né, entre o sagrado masculino e o sagrado feminino, faça com que a gente seja o que nós somos. Então, o óculos, a pessoa está vendo aquelas imagens, está reestruturando de forma arquetípica, vamos dizer assim, aquelas imagens dentro do corpo da pessoa. E tem pessoas até que assustam às vezes quando vê alguma imagem. Meu Deus, eu vi uma imagem ali terrível. Dentro de nós temos luz e sombras. Sim, né? E às vezes a gente precisa exceder a sombra justamente para trabalhar na luz. Porque é dessa forma que nós começamos a entender o processo de evolução. Né? Nós começamos a transcender nesse pensamento. Então o Gen Hack é um aparelho no qual faz com que nós adentremos dentro do nosso inconsciente e acessando imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Interessante. É muito bom. E, além de tudo, a gente tem esse acompanhamento com a profissional que a gente descobre muitas vezes a causa de uma situação externa, né? De um bloqueio, eu estou com um problema aqui no ombro, não sei o quê. Daí tu vai a fundo para ver onde é que é essa causa, porque senão, pela medicina tradicional, tu lá dava um remedinho, passa ali uma pomadinha. Não é assim que funciona, né? É tudo a origem, né? Como diz, que medicar não é remediar, né? Remediar é um paliativo, medicar é curar a causa. Então, eles procuram, de fato, a causa psicológica, mental, energética que causou a situação física, aquela coisa externa, não é mesmo? Justamente. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu sempre tenho dor de cabeça. E a gente descobre que a dor de cabeça é porque, às vezes, a pessoa ela não consegue aceitar determinadas situações na área da vida dela. Mas aonde? Não adianta falar assim de forma metafísica. Metafisicamente você tem o seu fígado tá gorduroso porque você não consegue absorver necessidades. Você tem... Ok, metafisicamente a gente já responde. Mas aonde que está a raiz desse problema? Então, o processamento mental consegue adentrar para descobrir onde isso aconteceu. Igual, pode falar um caso simples? Sim, por exemplo, igual uma pessoa que ela tinha asma. Né? O rapaz tinha asma a vida toda, só que quem veio tratar foi a mãe. E aí, numa conversa, ela falou assim, nossa, meu filho, coitado, foi jogar futebol e ele sempre tem que usar bombinha, E na conversa, ela falou assim, mas no nascimento dele, ele ficou asfixiado. Olha aí. Já entregou o jogo. Já entregou. Eu falei assim, vamos voltar nessa imagem? Ela falou, vamos. Mas não tinha que ser com ele? Eu falei assim, esse que é o mais lindo do processamento mental. Ele atinge 5 gerações. E eu falei assim, vamos ver, mamãe, vamos? Ela falou assim, vamos. Ao adentrar no campo da mãe, ela conseguiu lembrar desse momento, no nascimento dele, que ele ficou asfixiado. Conseguiu desbloquear, ela sentiu tanto que ela deu uma pressão no pulmão, chorou muito. Quando ela voltou, eu perguntei, como que você está? A gente tem algumas perguntas, né? Ela falou, estou sentindo alívio. Não deu uma semana. Ela liga para a gente, manda mensagem para mim, para a doutora Ludmila, e outros falando assim, meu filho estava jogando, esqueceu de usar a bombinha. E parou. Então, entendeu? Como a gente tem... E para ter... O problema é acessar essas memórias, né? Quando tu acessa... No momento que tu acessa, já limpa, né? A pessoa descobriu, foi aquela causa. Tu identificou aquilo, depois para curar, só desbloqueia e vai, né? Na verdade, a cura existe dentro de nós. Né? A pessoa basta querer. Se ela quer, ela ousa.
Mas muitos de nós, às vezes, não ousamos porque não calamos. A gente fala demais. A gente sempre está murmurando, retrocedendo, reclamando. Então, se a gente silencia a mente, o querer se torna ousar. Então, nós, nessa síntese, né, que é a tríade do saber, que é o querer, ousar e o calar, a gente faz com que a pessoa ela consiga tirar de dentro de si aquilo que ela sempre teve. O que ela sempre teve? Aquilo que ela é. A cura, a iluminação, a bênção. Então, ela já é isso, só que ela ficou cegada por crenças limitantes que ela mesma que acreditou. Principalmente dentro do sistema, que demonstra para ela, por exemplo, num condicionamento familiar, sempre ouviu, você é burra, você é isso, você é aquilo. E a mente, ela trabalha com isso. A gente sempre fala que a mente não entende o não. O cérebro responde à palavra. Então, a palavra ela pode ser sentida, escutada, ouvida, sonhada também. Há sonhos que geram programações. Então, dentro disso, o processamento mental ele consegue avaliar isso. Continua na segunda parte.